Eu sou Cleide Pereira, correspondente do Coletiva.net, e estou direto de Lisboa na Web Summit com o apoio da Brivia 10. Olá, eu sou a Cleide Pereira, estou falando direto de Lisboa, da Web Summit. Estou aqui com o Roberto Ribas e o Guilherme Belo, que são, respectivamente, diretor e head de estratégia da Brivia 10. Hoje, então, é o quarto e último dia da Web Summit e vou começar, então, perguntando para o Roberto o que ele percebeu de principais tendências, o que mais chamou a atenção nesses dias aqui de Web Summit. Bom dia. Acho que tendências eu não encontrei muita coisa, né? Eu acho que nós estamos vendo uma consolidação de temas que vem se falando há bastante tempo. Então, obviamente o tema de Data Driven está consolidado, né? Então, muitas marcas mostrando como estão aplicando isso no seu dia a dia. Inteligência artificial sendo transversal ao negócio e fazendo efetivamente com que traga valor para o negócio e construa uma conexão mais forte com os seus consumidores. Mas o que mais me chamou a atenção de verdade foi a força com que o tema Save the Planet está trazendo para todo o contexto, né? Então, muitas marcas falando sobre a importância de assumir uma postura mais ativa na relação de sustentabilidade. E isso sendo uma forma de se conectar realmente com a vida das pessoas. Certo, Guilherme, compartilha também dessa visão. Qual é a tua opinião, então, sobre tendências, desafios, o que tu percebeste aqui? Então, compartilho sim. Eu entendo que os temas principais, ao menos que eu acompanhei, passam por inteligência artificial, por privacidade de dados e muito forte também experiência, né? Uma experiência de marca, experiência de consumo. E o que, como o Roberto falou, é um evento que está em consolidação desses temas, que é uma discussão que não é nova, não é nova como discussão, mas é nova ainda como aplicação disso, né? A gente ainda está num estágio muito inicial da maturidade dessas temáticas. Por exemplo, privacidade de dados, o uso de dados de forma exacerbada, como a gente está fazendo agora, e até a geração desses dados. O CEO da Microsoft falava que a gente vai entrar na próxima década com 25 vezes mais dados do que a gente fechou 2010. Então, assim, é um volume de dados absurdo e isso é muito novo na realidade de todo mundo, não da sociedade como um todo e das empresas. Então, a discussão sobre esses temas de precisamos discutir mais, aprofundar mais na aplicação disso, legislação, regulamentação, como a gente aumenta a digitalização das pessoas para conseguir lidar com isso, né? Para que as pessoas tenham poder sobre seus dados. Inteligência artificial, da mesma forma, a gente está engatinhando ainda a inteligência artificial. O potencial dele, eu não me lembro agora qual palestrante ainda comentou, que é como a descoberta da eletricidade. A gente ainda não sabe onde isso vai parar, quais são todas as aplicações possíveis. Então a gente está na aplicação real, um chatbot, um assistente virtual, que ainda é muito incipiente para o potencial da tecnologia. E em experiência de consumidor a mesma coisa. O que chamou atenção é, assim, além da aplicação disso, e como, por mais que se discuta muito, as marcas ainda estão aplicando pouco no seu dia a dia, a experiência de consumo e uso de dados para melhorar essas experiências, uma discussão sobre a saída do Customer Centricity, então o foco no consumidor, para People Centricity, foco nas pessoas, que parece a mesma coisa, mas essa sutileza tem uma diferença bastante importante, que é não focar apenas no que as pessoas, nos dados delas, no comportamento delas de compra, mas no comportamento delas de vida. Então, no que elas amam, de fato, no que elas fazem, não só no mundo digital, mas no mundo offline, né? Então, a geografia das coisas, né? A internet da geografia, que é como eu conecto os dados da pessoa, da persona, com os lugares que ela frequenta para conseguir prever o que ela gosta, e isso pauta não só uma melhor experiência de consumo, mas qual é a elasticidade do meu negócio, né? A IKEA falando que está investindo em venda de placas solares, não só imóveis, porque tem uma elasticidade no negócio deles a partir do que como as pessoas se comportam e o que as pessoas gostam, o que as pessoas estão vislumbrando de mundo. Então, essas sutilezas do evento eu acho interessantes. Não chegam a ser tendências, mas são sutilezas de debate sobre temas aí em consolidação. Como é que essas preocupações, elas podem ou já impactam o negócio de vocês?
Como é que vocês veem ou levam isso para a parte prática mesmo? Seja, enfim, desenvolvimento, na prática, né? Como é que vocês já podem se antecipar? Porque, enfim, né? O futuro não chegou ainda, né? A gente está debatendo ainda muita coisa, mas tem toda essa preocupação, então, enfim, digamos, pegamos o exemplo da experiência, como melhorar, como usar os dados para melhorar a experiência do consumidor, mas, por outro lado, também a questão da privacidade. Bom, isso é totalmente direcionado ao nosso negócio, né? O nosso foco, ele é orquestrar, né, experiências de marca, ajudar as nossas marcas a continuarem entregando valor nesse novo contexto que é impactado por todos esses assuntos, todos esses temas, todos esses tópicos que nós estamos conversando. Então, no momento que nós conseguimos mergulhar nisso, entender um pouco essas nuances que o Belo falou e conseguir transformar isso em repertório para colocar numa mesa de discussão com o nosso cliente, isso é super importante, né? E esse é o valor do Web Summit para nós. Não necessariamente é um aprofundamento de conteúdo, não é um aprofundamento de temas, mas sim um entendimento sobre como que o ecossistema está se relacionando a esses temas e como que isso é abrangente e todas essas variáveis que as marcas hoje precisam entender para continuar entregando valor para os seus clientes. Então, como é que a inteligência artificial, qual é que é a relação, né, da minha marca com esse tema e como que eu preciso me posicionar muitas vezes até com relação a valor de verdade, né? A privacidade dos dados, que cuidados eu tenho que ter, mas também que postura que eu tenho que ter nesse sentido. Então, todas essas discussões técnicas e também conceituais, né, sociológicas muitas vezes, são importantes para que a gente leve essa discussão e coloque isso na mesa, na construção de experiências de marcas com os nossos clientes. Sim. Eu acho que tem um fator importante aí, até na forma como a gente se organiza. Que assim, esse processo, a gente entende, deve ser, a gente sabe que é até frustrante muitas vezes para as empresas, porque assim, estamos falando lá de inteligência artificial, com a experiência do consumidor, cara, é tão complexo aplicar isso na prática que às vezes gera até uma paralisia nas empresas, né? Como é que eu faço? Por onde eu corro? E a gente se organiza já com equipes multidisciplinares que vão desde do tradicional, vamos dizer, entre aspas, a equipe de criação, com redatores, com DAs e tudo mais, mas até cientistas de dados, entendeu? Que vão olhar não só para o aspecto data-driven do negócio, mas também para a plataforma, como é que eu aplico isso, como é que eu faço isso rodar na prática, qual é a expertise que eu preciso para isso. Por que isso é importante? Porque a gente entende que tem um nível de maturidade que as empresas têm que perseguir, tem um caminho aí a perseguir. Eu não posso simplesmente chegar na mesa para o meu cliente que nunca fez nada relacionado a dados e dizer assim, cara, agora tu tem que ter um assistente de voz virtual, com inteligência artificial, que vai resolver todo o problema do teu cliente sozinho. Não. Back to the basics, né? Eu tenho que começar um passinho de cada vez. Então a gente consegue, hoje, na forma como a gente está estruturado, organizar e acompanhar o cliente nesse trajeto, né, de evolução. A gente sabe que é difícil, que é longo caminho, mas a gente está preparado para isso, para traçar esse caminho com os clientes. Certo. E, desculpa, Roberto? Eu queria complementar até com relação a um conforto, né? Assim, quando a gente chega aqui, eu acho que todo mundo que chegou no evento, tu fica no primeiro momento atordoado com o volume, com a efervescência desse evento, né? São N palestras ao mesmo tempo, tu fica correndo, tentando encontrar qual é o melhor conteúdo para consumir, centenas e milhares de startups para conversar, para entender que valor elas estão entregando. Então, assim, essa é digamos assim, a materialização desse contexto de transformação digital que nós estamos vivendo. E como que eu transito nesse mar de complexidade, né? Então, eu acho que o importante também é a gente entender essas nuances todas e dar um certo conforto, se dar um certo caminho. Olha, nós temos que ter algumas posturas, mas também não podemos ficar com o sentimento de ter que colocar tudo isso dentro da mesa, da panela, com todos esses ingredientes para fazer a nossa receita. Não, a gente precisa entender o momento do nosso negócio e como é que a gente vai aplicando isso no seu dia a dia, tendo, obviamente, uma postura de ser mais ágil, uma postura de ser orientadas para as pessoas, né, de questionar premissas dos nossos negócios, isso sim, mas com essa postura entender que tipo de tecnologia, que postura eu preciso ter para navegar nessa complexidade da transformação digital. Aproveitando essa relação ao conforto, é até
uma palavra para tranquilizar as empresas. Porque assim, quando a gente vê empresas de médio porte, de pequeno porte, de mega corporações falando sobre todas essas temáticas, fiquem tranquilos, ninguém tem a fórmula. A gente tem caminhos claros, metodologias para implementar, ferramentas para utilizar para chegar a esses caminhos, mas assim, ninguém tem a fórmula pronta, entendeu? Tá todo mundo tateando e descobrindo enquanto faz. Então assim, estejam tranquilos para errar no caminho, porque isso vai acontecer, é inevitável. Às vezes as empresas querem acertar sempre, né? E no ritmo de transformação que a gente está vivendo, nesse contexto de transformação digital, não existe isso, não existe certeza. Sim, e acho que além desse ninguém tem a fórmula, uma outra coisa que fica claro nas manifestações é que o básico continua. As pessoas, a criatividade, essas questões mais fundamentais permanecem, né? Independentemente do tipo de tecnologia. Isso, e fazer o básico bem feito, né? E muitas vezes questionar grandes buzzwords. Ontem estava numa palestra falando sobre o propósito, né? Quanto que o propósito direciona, mas sim, quais as marcas que realmente têm um propósito claro, que colocam esse propósito, não somente no longo prazo, mas também direcionam as ações de curto prazo perante esse propósito. Então, assim, vamos fazer uma reflexão clara do que nós estamos realmente fazendo e não somente falando para o mercado e tentando buscar, né? Vamos fazer o básico bem feito, né? O Brilliant Basic. Certo. Esse é o segundo ano que a Brivia 10 participa aqui do evento. Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre essa missão, né? Como é que vocês estão enxergando também o mercado de Portugal? O que vocês têm aí de novidades nesse quesito? Eu acho que o Web Summit ele é consolidado aqui em Lisboa porque Lisboa está se tornando um grande ecossistema de inovação, né? Um novo polo de inovação, de transformação, de tecnologia da Europa e do mundo. A Brivia está abrindo um escritório aqui, nós inauguramos essa semana o nosso escritório aqui em Lisboa, porque nós queremos viver esse ecossistema, né? Queremos entender como que nós podemos consumir toda essa efervescência desse novo polo de inovação para colocar a serviço dos nossos clientes, né? Principalmente numa oferta que nós estamos consolidando em 2019, que é a oferta da Brivia X, que é um laboratório de inovação. Nós queremos conectar, né, todas as nossas capacidades, todas as nossas competências, né, com um drive muito de inovação, né? Hoje nós temos muito uma discussão do entregar o hoje, né? Entregar o básico bem feito, construindo experiência para o hoje, né? Projetando amanhã, mas o Brivia X, e aí essa consolidação do escritório aqui em Lisboa, focando no depois de amanhã. Como é que nós podemos, né, ajudar os nossos clientes a entender, então, todo esse contexto, né, curar efetivamente o que nós estamos vendo aqui, o que nós vamos viver nesse novo ecossistema, para direcionar para novos modelos de negócio, novas experiências, construção de demandas que ainda não existem, muito num drive de inovação, através de uma oferta Brivia X, através de numa presença mais fixa aqui em Lisboa. E aí, obviamente, o Web Summit se torna uma agenda quase que fixa da Brivia nos próximos anos. Certo. E o foco desse escritório aqui é mais auxiliar os clientes que vocês já possuem a entender, enfim, porque Portugal acaba por ser sempre uma porta de entrada, né, para a Europa. Também captar clientes aqui, ou as duas coisas, enfim, qual a estratégia? Ambos, né? Ambos. Obviamente, a gente inicia aí um projeto de internacionalização, então a gente, estando na Europa, a gente vai se conectar com o mercado daqui, obviamente isso vão surgir novos clientes. Nós temos um cliente aqui já, né? Atendemos a partir do Brasil, agora vamos começar a atendê-lo a partir daqui de Lisboa, mas são os dois pontos. Então a gente quer viver esse ecossistema, mas também, né, vivendo esse ecossistema, nós vamos consolidar novos clientes aqui. Em termos de números que vocês já podem adiantar, o escritório, ok, assim foi inaugurado, mas assim, equipe, quem é que coordena? Então, até acho que o Roberto pode falar melhor que eu, mas o escritório, nesse primeiro momento, é um escritório pequeno, enxuto, com
poucas pessoas para fazer um atendimento aos clientes que a gente já tem e buscar um relacionamento com o mercado e com as startups, né? A previsão de crescimento, ela existe, mas ela ainda não tem uma consolidação para curtíssimo prazo, porque depende de como os negócios vão se desenvolver aqui, mas a gente vê bastante potencial de desenvolvimento aqui, né? A gente entende que, assim, apesar de Portugal estar se... Pegando Portugal como exemplo, que é o mais próximo, né? Apesar de estar se desenvolvendo Lisboa como um polo de inovação, Portugal tem uma cultura empresarial bastante conservadora ainda. Então tem bastante trabalho para ser feito, inclusive nesse processo de transformação digital, né? Ontem mesmo a gente falava com algumas pessoas na feira aqui e surpresos com a capacidade brasileira, com a referência brasileira no mercado bancário, por exemplo, onde a gente tem bastante experiência, né? Que o mercado bancário aqui em Portugal é ainda bastante, para não dizer retrógrado, bastante conservador. E isso se replica para diversas empresas, né? Então, assim, tem bastante mercado para explorar aqui também. O quanto esse caminho começar a ser frutífero, a se mostrar frutífero, o escritório vai organicamente crescendo por aqui, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai manter a operação Brasil reforçada e vamos atender também os clientes daqui a partir do Brasil, né? Com uma base de apoio aqui, mas também com produção no Brasil. Nós estamos paralelamente ao escritório de Lisboa, abrindo um escritório em São Francisco também, né? Então, com essa conexão da Abrivia Ecos com os principais polos de inovação, mas a nossa visão não é um crescimento desse escritório aqui, né? A nossa base no Brasil, e nós temos uma cultura muito forte do trabalho remoto, então a gente brinca que a Abrivia 10 está na nuvem, né? Então a gente... o nosso escritório de lá e a nossa base operacional no Brasil dando suporte para uma linha de frente aqui, uma interface de mercado e uma interface de mérito de inovação aqui em Lisboa. E isso vai se replicar também em São Francisco. Então não é um escritório muito grande, mas é a presença aqui e a construção de uma proximidade com o mercado, né? Para que a operação aconteça no Brasil ou onde tiver que acontecer. E esse também foi um dos temas, já vem sendo, né, a questão do trabalho remoto, né, que, enfim, está presente em vários painéis, né, na Web Summit. Eu acho que está consolidado, né? Eu acho que ninguém mais pensa que precisa estar fisicamente em algum lugar para conseguir ser produtivo. E agora com muitas, né, empresas, startups aí, inclusive entregando soluções para que isso aconteça, né? A infraestrutura de tecnologia conseguindo viabilizar a transferência de dados mais pesados de um lugar para outro, a conectividade, né, não sendo tanto um problema. E aí eu acho que um outro grande tema do evento também, que é o 5G, né, vendo como sendo a nova eletricidade. Então, o Nômade, né, que é como nós nos chamamos lá, acho que consolida um novo jeito de falar. E aí com metodologias ágeis, com capacidade para que as pessoas possam estar presentes, estar conectadas sem estar lado a lado. Tem uma coisa interessante que a gente estava falando no início da conversa sobre consolidação de temas, né? Que é um pouco a temática, assim, a tônica do evento. E quando a gente está falando, por exemplo, de inteligência artificial, existe uma consolidação ainda que precisa ser realizada pelo mercado como um todo, que é desenvolvimento tecnológico. Quando a gente está falando de trabalho remoto, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico não é mais necessário, não se faz mais necessário. Existem ferramentas, claro que elas ainda podem melhorar, mas já existem ferramentas que atendem plenamente a condição de trabalho remoto em qualquer lugar do mundo. Quando a gente fala no Brasil, a gente tinha uma restrição, inclusive, tecnológica de conexão, né? De capacidade de conexão de banda, que não existe mais. A barreira hoje nas empresas é cultural, então aceitar isso como uma realidade e se dispor a implementá-la, e ainda de uma maturidade digital, no sentido de ter que desenvolver algumas capacidades nas pessoas, né, nos funcionários, para que lidem bem com essas ferramentas. Mas ferramentas e capacidade tecnológica hoje não é uma barreira mais, isso já foi totalmente superado. Certo. E para encerrar, então, como é que vocês definiriam a Web Summit para quem não conhece, né? Para fazer um convite, então, também para participar aí das próximas edições? Um ecossistema, né? Eu acho que o Web Summit ele é um grande ecossistema. Tenho falado que aqui não há uma verticalização sobre um tema, né? O Web Summit ele é horizontal, ele é amplo. Eu acho que ele é um dos eventos mais amplos, digamos assim, com relação ao contexto de tecnologia e de negócio do mundo, né? Ele não é focado em criatividade, ele não é focado só em tecnologia. Ele mistura todos esses temas. Então, aqui você vai viver
esse ecossistema horizontalizado do que todos os temas que são hoje relevantes para o negócio, para as marcas. Guilherme. Eu concordo plenamente e é minha primeira vez no Web Summit e o que eu já posso dar de dica para quem quiser vir no ano que vem é cuidado para não cair na tentação de querer ver tudo. O trabalho anterior a chegar aqui, que é escolher as temáticas que tu quer de fato te aprofundar e te permitir ver outras temáticas, né? Porque essa correria também, essa quantidade enorme de palestras e eventos acontecendo ao mesmo tempo, às vezes te exige que tu assim, quer saber? Eu vou ficar, não estava planejado aqui, mas eu vou assistir mais uma, ou vou assistir esse palco do lado aqui. E aí tu abre a tua cabeça para uma temática profunda de reflexão que tu não tinha te proposto a fazer antes. Mas mais do que isso, evitar ficar nessa correria tão grande entre uma palestra e outra e se permitir viver um pouco também o evento, o ecossistema que está acontecendo aqui. Visitar algumas startups, olhar as ferramentas que estão sendo propostas, ver o que as empresas, até as grandes empresas estão trazendo de tecnologia, né? Para que também te abra a cabeça não só sobre reflexões de temas, mas sobre possibilidades de aplicação disso, né? Então acho que a dica é essa. Certo, muito obrigada. Um bom fim de evento para vocês e até a próxima. Muito obrigado. Bom evento para todos nós. Muito obrigado.